Bem-vindos ao Wolfcrow! Nessa playlist eu resumo origens e histórias de bis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. Pois é, pessoal, tenho que pedir desculpa para vocês pelo atraso, mas é que eu estava muito doente, eu fiquei até sem voz. Se você é novo no canal e achou, por acaso, procurando o trailer da Guerra Infinita, fique sabendo que essa é a terceira parte que eu estou fazendo aqui no canal. Tudo começa em Thanos em busca do poder. E depois vai para o Desafio Infinito. Então, se você quer entender tudo até aqui, eu aconselho que você assista os dois vídeos antes. Na Guerra Infinita, existe um personagem muito importante, que talvez alguns de vocês não conheçam. Ele se chama Tribunal Vivo. Ele é uma entidade cósmica, extremamente poderosa. E ele vigia o desequilíbrio de forças místicas no multiverso, para que assim não exista nenhum abuso de poder. Por isso, ele é uma peça fundamental na Guerra Infinita, pois se existe algum artefato superpoderoso que nós conhecemos, é a Manopla do Infinito. Mas chega de enrolação, bora para a Guerra Infinita. Em um planeta sem nome, em uma região distante da galáxia, vemos um ser que parece ser Thanos, chegando em sua casa. Mas o estranho é que o Thanos de verdade já está dentro da casa. E essa figura, na verdade, não é o Titã que conhecemos. O Thanos verdadeiro está estudando uma anomalia espacial, que está lhe preocupando. Tamanha é sua preocupação que ele veste seu uniforme e parte em busca de respostas. Agora, com o amigão da vizinhança balançando pelas ruas de Nova York, vemos novamente algo parecido com o que aconteceu com Thanos. O Aranha está sendo observado por alguém parecido com ele. Longe dali, Galactus e Nova estão analisando o que aconteceu com a Eternidade. Ela está congelada, sem entender o que poderia ter causado aquilo. Enquanto Thanos observa a distância, quando percebe uma figura familiar demais para ser ignorada. De volta à Terra, vemos o Homem de Ferro enquanto ele volta de Las Vegas, quando de repente ele é atacado. Thanos então se aproxima de uma estrutura parecida com aquele monumento que ele fez para a morte. E dentro ele encontra a aparente fonte da anomalia. Ele fica impressionado com o fato de tal poder ser controlado por meios mecânicos. E novamente na Terra, vemos Wolverine andando por uma floresta e também sendo atacado por algo estranhamente parecido com ele. Thanos analisa de perto o cristal que parece ser a origem de tal poder, quando é surpreendido por alguém. Enquanto isso, o Dr. Destino também estuda as anomalias, e ele diz que um poder nesse nível geralmente é controlado por entidades cósmicas, mas que ele não identifica o envolvimento de tais seres, e conclui dizendo que muitos considerariam isso uma ameaça, mas que ele vê uma oportunidade. De volta à Terra, vemos Reed Richards em seu laboratório, quando de repente ele é atacado por ele mesmo. Um deles consegue agarrar uma arma e atira, mas qual deles? Novamente com Thanos, vemos que ele está frente a frente com Magus, mas Magus não estava morto? Thanos pensava que a existência de Magus estava limitada ao passado de Adam Warlock, mas Magus afirma que Thanos está errado e que aquela cópia de Thanos é somente uma amostra do que virá. De volta à Terra, vemos alguns heróis lutando contra suas cópias malignas. Vemos também que Wolverine e Aranha vencem. Já o Homem de Ferro não tem tanta sorte. Galactus está tendo dificuldades para rastrear a tal anomalia. Alguém está embaralhando o rastro. Agora, mais do que nunca, ele precisa rastrear o responsável. E ele lembra que existe um mago que pode ajudá-lo. Voltando à Terra, vemos que o Homem de Ferro é de certa forma consumido para sua cópia. De volta a Thanos e Magus, vemos que ambos conversam sobre a ressurreição de Magus e o que ele pretende fazer com tal poder. Magus afirma não reconhecer Thanos, e Thanos responde dizendo que ele não é mais o mesmo e que ele pode ver a cobiça nos olhos de Magus. Vendo que Thanos é contra seus planos, Magus coloca a cópia de Thanos para enfrentá-lo, e quando eles vão começar a lutar, Magus aperta um botão que faz aparecer ao redor de Thanos um exército de cópias malignas de vários heróis, e diz: "Você avisará Adam que eu estou chegando, não?"
Mas Thanos consegue escapar dali. Agora, de volta ao espaço em sua cadeira, ele pensa sobre as novas habilidades de magos e reflete: qual seria seu objetivo? Porém, uma coisa é certa: ele vai precisar de ajuda. Enquanto isso, Reed Richards faz uma conferência com todos os heróis que ele consegue encontrar, na qual ele comenta sobre a ameaça que ele detectou, e que ela é algo que o quarteto obviamente não tem condições de lidar sozinho, pois eles estão diante de um poder que é tão forte quanto Beyonder, e até mesmo a Manopla do Infinito. Então eles marcam uma reunião. Enquanto isso, Doutor Estranho está meditando, mas ele é atacado. Em outro lugar, o Doutor Destino pede ajuda para alguém tão inteligente quanto ele, e esse alguém é Kang, o Conquistador. Agora vemos Adam, junto à Guarda do Infinito, que estão dominando um castelo para ser a base deles, mas Adam percebe que há um intruso se aproximando. Então vemos Thanos entrar na sala. Drax fica furioso com a presença de Thanos, enquanto Adam mantém a sua calma e pergunta o que Thanos deseja. E ele diz: sua ajuda. De volta ao Doutor Destino, vemos que ele e Kang estão tendo problemas em rastrear a origem de tal poder. Percebem que há algo místico envolvido, então decidem atacar primeiro, antes que a ameaça fique com seu poder máximo. Adam, Thanos e o restante da guarda discutem o que fazer quanto à ameaça de magos. Serpente da Lua sugere pedir ajuda aos Vingadores, mas tanto Thanos quanto Adam afirmam ser uma péssima ideia. Adam explica que os Defensores da Terra não morrem de amores por ele após o episódio da Manopla, sem dizer que atacariam o Thanos antes mesmo que ele explicasse o que está acontecendo. Todos da guarda são contra a ajuda de Thanos, mas Adam explica que o conhecimento de Thanos é vital nesse caso, e que eles querendo ou não, eles estão do mesmo lado dessa vez. Dito isso, Thanos pede a Pip que os transportem ao Palácio da Morte, para que eles possam obter informações sobre magos, enquanto magos e a cópia de Thanos observam tudo e afirmam que tudo está de acordo com o plano. De volta a Galactus, vemos Nova, Surfista Prateado e Doutor Estranho saindo da nave dele, indo em direção ao mesmo sinal que Destino e Kang estão rastreando, quando o grupo de Galactus se depara com uma configuração energética de imensa complexidade, e apesar de ver aquilo, Galactus decide ir embora. Após o grupo de Galactus ter ido embora, Destino e Kang usam assinaturas energéticas deixadas pela nave de Galactus para rastreá-los. Novamente, com a Guarda do Infinito, vemos eles invadindo o Palácio da Morte, e Thanos se dirigindo ao Poço do Infinito para obter as informações que eles precisam. Enquanto isso na Terra, Gavião Arqueiro ia ser derrotado por sua cópia, quando de repente o Homem-Aranha chega e salva ele. Mas logo em seguida, a cópia do Homem de Ferro aparece, aproveita que o Aranha está distraído e dispara uma rajada nele. Novamente com Adam e seus companheiros, o Poço revela que após os acontecimentos do Desafio Infinito, Adam ficou com a Manopla como sabemos, mas o que não sabemos é que depois disso, a Eternidade, por inveja, disse que ele não era digno de tal poder, e o colocou em um julgamento do Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo ordenou que o Orlok abrisse mão da sua divindade, o proibindo de ficar com todas as joias. Assim, ele formou a Guarda do Infinito, e deu a cada integrante uma joia. Porém, uma das joias ele deu a alguém que está fora da guarda, e essa pessoa ele mantém em segredo. Outra coisa que o Poço fala é que enquanto Adam estava usando a Manopla, ele buscava a perfeição, e sentimentos atrapalham suas decisões, e por isso, ele deveria ser um ser de pura lógica. Com isso, ele sem saber se purificou, expulsando do seu corpo o seu lado bom e o seu lado mau. Seu lado mal que retornou na forma de magos. Ao expulsá-lo, ele o recriou, e que de alguma forma foi parar na encruzilhada das dimensões. Dimensões essas que Magos se aventurou e desenvolveu seus poderes, e que até mesmo o Poço não sabe qual é a fonte do poder extraordinário que Magos agora tem. Voltando à reunião de Reed Richards, o Homem de Ferro chega e avisa que o Homem-Aranha e o Gavião não podem comparecer. Reed decide começar a reunião,
e fala sobre o ataque que sofreu e da sua teoria de que a pessoa que o atacou tinha como objetivo roubar seu lugar. Em seguida, ele pergunta se alguém sofreu um ataque parecido. Wolverine chega na reunião, acendendo seu charuto e dizendo ter sofrido um ataque assim também. O Homem de Ferro olha sua chegada surpreso. De volta ao poço, ele conta que enquanto Magus estava na dimensão secreta, ele a dominou e criou um exército e os moldou completamente. E quando o poço ia revelar o plano de Magus, a Senhora Morte chega. De volta à reunião, Wolverine começa a acusar o Reed de ser o impostor, pois o seu faro aguçado nunca o deixou na mão antes, e essa não é a primeira vez. De volta a Adam, Drax ataca a Senhora Morte com uma rajada, enquanto Pip tenta transportar todos dali. Quando eles conseguem fugir, o Poço então pergunta se a Senhorita Morte gostaria de saber qual é o objetivo de Magus. Na reunião, todos começam a desconfiar de todos, enquanto o Homem de Ferro e o Wolverine trocam acusações. O Demolidor então se concentra, tentando achar um meio de chegar a um veredito, quando de repente ele grita: "Meu Deus!". Enquanto isso, o Homem-Topeira, que está junto à Guarda do Infinito, informa o grupo que Reed Richards chamou eles para uma reunião, para alertar todos os heróis sobre uma ameaça que está acontecendo. Demolidor grita dizendo que Reed e o Homem de Ferro são os impostores, e arremessa um dos seus bastões na garganta dele, e diz para manter os dois longe do pódio. Isso provoca uma briga de uns contra os outros. E no meio da bagunça, Reed ativa um botão escondido no pódio. E com isso, sai uma bomba gama de dentro dele. A bomba explode. No momento em que Pip e Serpente Lunar chegam em uma cobertura perto dali. Vemos agora Magus feliz em ver o seu plano dando certo, e afirmando que as coisas estão longe de terminar, enquanto ele segura uma esfera com a imagem da morte, e ele afirma que as coisas estão começando a ficar interessantes. Vemos agora o que aconteceu com os heróis na explosão. Sue Storm, a Mulher Invisível, conseguiu prender a explosão e a radiação gama dentro de uma barreira, mas ela avisa Thor que aquilo está usando toda a sua energia e que ela não vai conseguir conter a radiação gama. Thor então invoca um tufão para dissolver a explosão e levar até o espaço. Logo em seguida, Sue quer saber o que o impostor fez com seu marido. E neste momento, um portal se abre. Magus e a cópia de Thanos o tiram dali, enquanto atacam os heróis para ganhar tempo na fuga. Após a fuga bem sucedida, os heróis tentam descobrir quem eram aqueles. O Fera afirma ter visto Thanos, e a Feiticeira Escarlate jura que o outro parecia muito com Adam Warlock. Neste momento, o Capitão afirma que nunca confiou nele. De volta a Galactus, Doutor Estranho, Nova e Surfista Prateado continuam em sua busca, enquanto são perseguidos por Doutor Destino e Kang. Enquanto isso, Magus explica para as cópias que a bomba não devia ter matado os heróis, apenas os deixarem confusos. Afinal, eles são apenas peões em seu jogo, mas que nele existem reis e rainhas, peças importantes, que ele vai manipular para conseguir ganhar o seu poder absoluto. E com isso, ele percebe que a equipe de Galactus está muito adiantada em seus planos. Então, ele se certifica de atrasá-los um pouco, apenas o suficiente, para tudo ficar exatamente como planejado. E com um toque de um botão, ele explode a nave de Galactus. O que deixa Destino e Kang em alerta, pois eles podem ser os próximos. Eles chegam na origem do sinal, mas percebem que eles precisam recalibrar as suas máquinas para conseguir as leituras daquela força. Mas ao perceber que Thanos chega com a Guarda do Infinito, eles se escondem. Com isso vemos que, além de observar o seu plano se desenrolar, ele discute com a cópia de Thanos sobre os avisos que o Thanos de verdade deu sobre tal poder. Mas Magus explica o fato do Thanos não ser digno de tal poder, mas que ele é. Voltamos a Adam. Ele observa o espaço e diz que desde que ele usou a manopla, ele nunca mais teve sonhos. Ele diz que somente teve um sonho após seu breve estado de divindade, um sonho sobre Magus. Adam e Thanos começam a conversar. Falam sobre o fato de Adam querer ser um humano normal, apesar de estar longe disso, sobre nunca poder ter o que quer.
sobre ter aberto a mão da sua manopla. A conversa o deixa irritado, e Adam termina dizendo que não vai mais sacrificar nada para salvar o universo, que outra pessoa pode fazer isso no lugar dele. Thanos então fica preocupado. Neste momento, Gamora o conforta, dizendo que quando chegar a hora, ele fará o que deve. De volta aos heróis, todos se unem para ser transportados para a origem de todo esse mal que os está atacando. Vemos novamente a eternidade paralisada, quando de repente o Tribunal Vivo aparece ao seu lado. Ele diz que sentiu a necessidade da sua presença. Diz também que aguarda a mensagem da eternidade. E durante a ausência dos heróis mais poderosos da Terra, os que ficaram no quartel-general são atacados por um exército das cópias malignas. Mago se prepara para iniciar a fase 3 do seu plano, enquanto Thanos calibra sua máquina, para que eles possam entrar naquela energia. Adam continua triste, por sempre ser forçado a fazer as coisas, e nunca ter uma escolha. Quando de repente, os heróis mais poderosos chegam e cercam Thanos, Adam e a Guarda do Infinito. Acontece que os Vingadores viram Thanos fugindo com magos e as cópias malignas depois da explosão da bomba Gama. Mas eles não sabem que aquele era um outro Thanos. O caos toma conta na Terra. Os heróis lutam contra suas próprias cópias. Assim como Adam e Thanos e a Guarda do Infinito se defendem contra os Vingadores. Enquanto isso, Magos acompanha tudo. Kang e Destino continuam seguindo aquele rastro de energia, e a parceria deles está perto do fim, já que tanto Destino como Kang pretendem matar o seu aliado após chegar no local. Enquanto isso, descobrimos que Galactus e sua equipe sobreviveram. Magos explica para a cópia de Thanos que as suas cópias não são tão fortes quanto os originais, mas toda vez que um deles cai, outra aparece. Essa é uma batalha que os heróis da Terra não podem vencer. Dr. Destino e Kang acham o núcleo daquela energia que eles estavam procurando, e quando descobrem o que está dando tamanho poder, eles ficam sem palavras. Quando Adam, Thanos e Drax se veem encurralados, Galactus chega no local da batalha e acaba com a luta usando um campo gravitacional. Afinal de contas, eles podem ter informações valiosas. Enquanto isso, Destino e Kang estão em estado de choque, pois ali estão 5 cubos cósmicos. Porém, nem todos são cubos, diz Kang, ao explicar que eles estão protegidos por uma bomba, que eles não podem desativar dali. Eles então começam a bolar uma maneira de roubar aqueles objetos cósmicos. Surfista e Doutor Estranho querem ir para a Terra para ajudar os seus amigos, mas Galactus diz precisar deles. Por isso, ele mesmo manda um raio de íons negativos para a batalha na Terra. E com isso, mata todas as cópias do mal. Agora Galactus tem todos que estavam naquela confusão. Ele sonda a mente de todos para saber o que está acontecendo. E com isso, ele divide as visões entre eles também. Após a experiência, todos entendem o que aconteceu e têm certeza de que Thanos está do lado deles, pelo menos dessa vez. Thor é mandado de volta à dimensão natal deles, para que seu martelo seja usado por Galactus como um instrumento de leitura. Quando chega na Lua, ele vê que existem 2 terras e 2 luas agora. Logo, ele trata de avisar os Vingadores, que estão na Terra. Voltando a Adam, ele não adia mais o inevitável. Ele pega as joias do infinito novamente e as coloca na manopla. Uma vez com a manopla completa, Adam pede a todos que se afastem, pois ele pode não ter total controle do que pode acontecer. Porém, para surpresa de todos, nada acontece. As joias são apenas pedras agora. Galactus diz que já esperava isso, e diz que ele convocou uma audiência com o Tribunal Vivo, pois com certeza ele é a razão para as joias terem parado de funcionar. Ele escolhe Gamora como representante da Guarda do Infinito e a leva com ele. E nesse exato momento, um portal se abre e de lá sai Magos, com a cópia do Thanos. Magos agarra Adam pelo pescoço e o puxa para dentro do portal. Após o rapto de Adam, todos entram na nave de Galactus, a comando de Thanos. Ele afirma que agora ele sabe qual é o objetivo de Magos, e explica que usando a sua fonte secreta de energia, Magos está criando uma cópia do nosso universo, e essa cópia está se misturando com o nosso. E quando isso acabar, será o fim de tudo como conhecemos. Ele conseguiu essas informações graças
Ele conseguiu essas informações graças às leituras do martelo de Thor. Capitão lidera da melhor forma possível, dizendo o que os heróis devem fazer para defender o seu universo. Enquanto Thanos acha o nulificador definitivo e explica que aquela é uma das maiores armas do universo e que ela tem um poder para destruir magos. Porém, ela tem um defeito. Se não for usada corretamente, a pessoa que atirar morre junto com o alvo. Então Thanos pergunta se existe alguma alma nobre ali, que está disposta a dar a sua vida para usar aquela arma e salvar os seus amigos. Ele vai até Quasar e pergunta se ele está determinado o suficiente. E Quasar aceita, assim como esperado. Capitão tenta alertar para que ele não confie no Titã. Mas Thanos sai dali, sorrindo, pois mais uma vez, ele comanda o show. Enquanto isso, Galactus e Gamora estão frente ao Tribunal Vivo, prontos para sua audiência. O universo depende deles. Thor ainda está na Lua, ao lado de Vigia. Ele diz ao Vigia que sente que seu poder é necessário onde seus companheiros estão, mas que enquanto não terminar de transmitir os dados através de seu martelo, ele não pode voltar. E ele diz que o poder do Vigia poderia ajudar, mas o Vigia fala que ele não pode interferir, apenas observar. Thanos então envia Quasar em sua missão. Quasar chega ao local da Fortaleza de Magos, porém ele não atira, ele fica com medo. Enquanto isso, todos observam Quasar por um monitor. Thanos perde a paciência e decide agir de forma diferente, um ataque direto. Ele chama Drax para se unir a ele, porém o Capitão e os outros insistem em ir junto. Thanos não concorda, mas aceita o pedido de Capitão. No meio tempo, Magos explica todo o seu plano para Adam e aguarda a decisão do Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo rejeita o pedido de Galactus e explica que somente a Eternidade pode desfazer essa decisão. Porém, a Eternidade está em um estado que a impede de participar da questão. Galactus então decide fazer algo a respeito e avisa Gamora que ele atuará como cirurgião e ela será o seu bisturi. De volta a Magos e Adam, Magos continua a se gabar, quando de repente Dr. Destino e Kang aparecem e percebem que Magos não sabia que eles estavam ali. Magos está tão obcecado com cada passo do seu plano que ele nunca pensou em uma outra ameaça, e isso é um erro pelo qual ele vai pagar. No meio tempo, Magos explica que cada detalhe do que está acontecendo foi planejado por ele. Ele usou Thanos para juntar parte dos heróis. Ele precisava da influência de Galactus, porque somente assim ele conseguiria fazer a manopla voltar a funcionar. Mas é aí que ele se engana, pois o Tribunal Vivo deu a sua sentença a pedido da Eternidade, e apenas a Eternidade pode fazer elas voltarem a funcionar. Eis que acontece. Kang e o Destino atacam Magos de surpresa. Adam então escolhe lutar contra Destino e Kang, pois ele prefere enfrentar dois demônios desconhecidos do que um que ele já conhece. Durante a luta, Destino aproveita para colocar um fim em sua parceria com Kang e o ataca. Magos então corre para os objetos cósmicos que estavam na câmara que Destino e Kang descobriram, e ao chegar lá, ele fica sem reação, ao perceber que alguém foi forte o suficiente para roubá-los. Após derrotar Kang e nocautear Adam, Destino vai até Magos e o ataca. E ao perceber que Destino está ganhando, Adam tenta atacá-lo, mas novamente cai. Destino então ordena que Magos lhe dê a manopla. Mas enquanto ele tira a manopla com ódio em seus olhos, algo acontece. A Eternidade volta a ter consciência por um breve momento e diz que as joias devem novamente funcionar em conjunto. Então ela desmaia. O Tribunal Vivo faz a vontade da Eternidade e assim a manopla do infinito volta à sua glória. Mas ela ainda estava com Magos. Agora ele, o onipotente Magos, com apenas um pensamento, faz Quasar sumir e sua arma poderosa cair em suas mãos. Ele fica maravilhado com a sensação de ser onipotente, e ele brinca, usando o poder de cada joia para torturar o Warlock. Adam fica surpreso com a rapidez com que Magos consegue controlar tamanho poder, mais rápido até do que ele mesmo e Thanos. Ao perceberem que Magos conseguiu ativar a manopla novamente, Capitão lidera um ataque,
enquanto Thanos fica para trás, apenas observando. Mas ao saírem do outro lado do portal, eles dão de cara com suas cópias malignas. E com isso, a batalha começa. Isso era uma armadilha, e Thanos sabia. E enquanto os heróis mantêm o exército de magos ocupado, ele se teletransporta para dentro da Fortaleza de Magos. Mas lá, ele encontra sua cópia. Ele tenta fazer um acordo com ele, mas existe apenas uma manopla, e nenhum deles vai querer dividi-la. Então, ambos os titãs lutam pela maior arma do universo. Enquanto isso, Magus diz: aquele que luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um, pois quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. O filósofo Nietzsche estava certo, e agora eu vou acabar com o meu abismo. Com você, Warlock. O caos reina, os heróis em uma luta sem fim. Um titã louco contra seu pior inimigo, ele mesmo. O plano de Magus parece estar dando certo. Nesse momento, o Vigia se despede de Thor, e torce em segredo que ele tenha sucesso em sua batalha. Thor aparece em um local, junto com o Doutor Estranho, Xavier e os outros heróis. Galactus também aparece. Então eles se unem à batalha, que está acontecendo do lado de fora da Fortaleza de Magos. Mas com apenas um estalar de dedos, Magus some com as cópias malignas e prende todos os heróis à sua vontade, fazendo deles seus troféus. E quando ele se prepara para apagar Adam, Thanos chega, mostrando que ele derrotou sua cópia. Thanos diz para Magus que ele não percebe a realidade. Magus ri do Titã, dizendo que ele é um deus agora, e força Thanos a se ajoelhar. Mas em um momento Thanos o ataca, e é aí, com essa distração, que Adam toca na manopla. Ambos disputam o poder dela. A batalha agora é entre as personalidades. Eles destroem planetas. Quem será que tem a maior força de vontade? Quem será o deus com poder infinito? Adam e Magus continuam sua disputa. E de repente, dentro de Adam, surgem a eternidade e o infinito, como um só ser, dizendo que foi o erro de Magus. Ele não sabia que a eternidade e o infinito eram dois lados da mesma moeda. E com isso, uma explosão gigante acontece. Em um piscar de olhos, todos estão de volta à Terra. Eles acham que Adam conseguiu ser vitorioso. Mas eis então que vemos a Guarda do Infinito e Adam em coma em uma cama. E Thanos explica: é óbvio que foi necessário toda a força de Warlock para devolver tudo ao normal. Que Warlock e ele sabiam que Magus não ia resistir aos encantos das joias. E por ele perceber que a cópia dele estava sempre o vigiando, ficou óbvio que ele queria trair Magus. E isso mostrou a ele que Magus não tinha total controle da situação. Então ele usou o sistema da nave dele para fazer uma joia da realidade falsa, assim deixando Magus vulnerável. Ele não percebeu, pois estava cego, com o poder em suas mãos. O Warlock nunca teve a joia da realidade. Ele realmente tem um guardião secreto, e esse segredo ele pode levar para o túmulo. Neste momento, a entidade Eternidade aparece e diz estar devendo a Adam. Ela explica que o Tribunal Vivo nunca mais permitirá o uso das joias juntas, não importa qual for a crise. E com isso ela some. Thanos então explica que Adam aprisionou Magus dentro dele, e que se um dia Adam acordar, como ele vai estar? Afinal, dentro dele, agora ele só possui seu lado ruim, sem o seu lado bom dentro dele para ajudá-lo. Ele pode até mesmo acordar como um vilão pior que Thanos. E com isso, Thanos aproveita para ir embora. Mas antes, Gamora o elogia, dizendo que ele mudou, que ele está diferente agora, que agora ele é um ser que dá valor à vida. Thanos então responde: a morte me rejeitou. Hoje, Thanos é um ser de vida. E agora descobrimos o que aconteceu com Magus. Ele está preso dentro da joia da alma de Adam. Porém, ele é apenas uma parte de Adam, sua parte má. Ele não é nem mesmo uma alma completa. E com isso, os seres daquele mundo passam por ele, sem ao mesmo vê-lo. Ele nem mesmo tem uma sombra. Ali, agora, ele é menos que nada. Enquanto Thanos volta para o seu planeta, ele se pergunta. Ele percebe que Magus não teria largado o poder infinito se o tivesse conseguido.
assim como Thanos fez inconscientemente, quando ele tinha a manopla. Isso foi passado, mas se ele conseguisse tal poder agora, quem sabe? Thanos está realmente mudado, e com essas mudanças, vem um novo horizonte de possibilidades. Afinal, conhecimento é poder. Só resta uma dúvida: quem roubou os objetos cósmicos de Magus? Ele só consegue pensar em um suspeito. Magus foi criado a partir do lado mal de Adam, quando ele usou a manopla. Mas e o lado bom? Hoje, o lado mal foi derrotado. Infelizmente, algum dia, o universo terá que lidar com o lado bom de Warlock, e Thanos teme que isso pode ser algo ainda pior. E com isso acabamos a Guerra Infinita, descobrindo que foi o lado bom de Warlock que roubou os objetos cósmicos. Então pessoal, como eu disse antes, desculpem pela demora em postar, eu tinha ficado muito doente, e depois com todo o lance de fim de ano e festas, ficou meio corrido. Mas além da Guerra Infinita, eu já estou terminando outra história que vocês pediram muito. Queria aproveitar para falar para vocês darem um pulo no canal do meu amigo Doug. Ele é um dos melhores gamers que eu conheço. Em quase toda a live dele, eu estou no chat. Então, é uma chance pra gente trocar ideia. Espero que vocês deem uma força pra ele, igual me deram no começo do canal. Vou mostrar um pouco do canal dele. Encontro vocês lá. E aí, Lecote? Suave? Fala, meus manos, suave. Aí é o Doug falando. É isso aí, moleque. Você tá vendo, a gente vai jogar Cuphead, meu parceiro. Cuphead, esse joguinho maravilhoso, bonitinho, bem feito, é tranquilo, não dá raiva, é joguinho pra criança jogada. Que pariu, eu sou um imbecil, velho. Eita. Errou. Ai. Sai, viado. Que pariu, velho. Que pariu, não coça o olho enquanto for jogar. Para de ser imbecil, gente. Não seja imbecil igual eu. Morre, filho. Tá na cova já, só deita. Essa conta a história de Cuphead. Cuphead e o Mugman, o seu parceirinho, eles estavam aí só de boas, tal, brincando por aí, até que era o cassino do capeta, velho. E aí, vendo tudo, falou: moleque, eu vou ficar rico na... Agora vai começar a nossa saga, onde nós vamos atrás dos vagabundos que devem o capeta, leque. Demorou? Vem comigo, então simbora, pai. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixa o like. E se curtiram o conteúdo e querem ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!